Você conhece o anime brasileiro Decay of the Nights? Pois é, baseado no mangá nacional também Templários e animado pelo estúdio Anistage, que chegou a trabalhar até em grandes obras como Rick and Morty. Eu tenho certeza que qualquer otaku brasileiro adoraria assistir esse anime. Transmitido pelo próprio sistema de streaming exclusivo da animadora Anistage, voltado exclusivamente para animações nacionais. Um projeto muito bacana, não é? Um projeto que deveria ter saído em 2021, mas que vem enfrentando dificuldades, para dizer o mínimo. Nesse artigo do blog Mais de 8.000, escrito por Fábio Garcia no dia 22/8 de 2020, com o título Anime Brasileiro Decay of the Nights perde protagonista após conflitos de bastidores, abre da seguinte maneira: no último domingo, dia 16, publiquei aqui no Mais de 8.000 uma reportagem sobre o grupo Anistage, cujo objetivo é lançar em 2021 um serviço de streaming exclusivo para animações independentes. O carro-chefe será o anime Decay of the Nights, também produzido pelo próprio grupo, que mostra as aventuras de um rapaz chamado Arthur Pride em um universo medieval e uma semelhança muito grande à temática de Templários que tanto vemos na mídia. Espera aí, mostraria? Isso mesmo, desde o último dia 20 de agosto, nenhuma imagem ou post sobre Decay of the Nights pode ser encontrado no perfil da Anistage nas redes sociais. E o motivo talvez envolva uma reclamação de um grupo de artistas de fanzines em uma confusão envolvendo a disputa de direitos, desencontros infelizes e ghosting. Templários vs Decay of the Nights. Foi procurado essa semana o pessoal do Overzone Studio, um grupo de artistas que produzem fanzines. Esse grupo de artistas assina como Yuji Katayama e é responsável por uma história lançada pela internet com o título Templários. Segundo a sinopse do site, a trama acompanha a vida de 6 crianças envolvidas com a Era dos Cruzados, e o protagonista é um rapaz de cabelo branco chamado Arthur. Segundo eles, em meados de janeiro deste ano, o Anistage entrou em contato com o Overzone Studio, oferecendo uma oportunidade de criar uma animação para Templários. Como em uma relação de mutualismo, teria ficado apalavrado que o Overzone entraria com a história já criada e o Anistage ficaria com o cargo de animação. Durante o processo, no entanto, algumas coisas foram acontecendo. Então tem esse estúdio chamado Overzone Studio, e dentro dele tem um grupo de artistas que assina com o mesmo pseudônimo Yuji Katayama, e eles produzem essa história chamada Templários. E em meados de 2020, a Anistage entrou em contato com esse grupo para adaptar essa obra num anime. Tá, até aí tudo bem. O artigo continua. Jailson PS Jr., o responsável pelo Anistage, teria entrado em contato para oferecer algumas mudanças no roteiro. Ele teria pedido autorização para modificar coisas como, abre aspas, deixar mais adulto, mais sangrento, fecha aspas. O pedido teria sido autorizado pelo Yuji, que ainda viria a aprovar mudanças de design feitas pela equipe de animação do Anistage. Materiais dessas conversas foram mostrados para o Mais de 8.000 a fim de provar a veracidade da história. Ou seja, não seria, porém, uma adaptação 1 por 1 do mangá Templários. Eles mudariam um pouquinho o design, adicionariam um pouquinho mais de violência, teriam umas mudancinhas de roteiro, mas até aí é compreensível. E foi aprovado pelo grupo de artistas responsável pelo mangá Templários. Continuando, mas tudo mudou a partir do mês de maio de 2020. Em maio, a pandemia do novo coronavírus, as comunicações com o pessoal da Anistage cessou, ainda segundo os relatos fornecidos. O Overzone acreditou que se tratava de uma pausa por causa das dificuldades da época e o tempo foi passando até o último dia 19 de agosto. Ou seja, pouco tempo depois o grupo de animação cessou contato com os responsáveis do mangá Templários, mas esses artistas imaginaram que era por conta do coronavírus, que deve ter atrapalhado a produção de alguma forma. Continuando, o grupo viu a divulgação em vários sites da internet e em canais do YouTube sobre o projeto do Anistage e percebeu semelhanças no protagonista de Decay of the Nights. A história também era diferente e não havia qualquer crédito aos autores de Templários. Eles procuraram o Anistage, foi alegado que houve uma mudança de roteiristas e com isso todo o trabalho combinado com o Yuji havia sido descartado. O Overzone também teria pedido que a história ao menos mantivesse o nome do quadrinho original, Templários, mas ouviu do futuro streaming que a imprensa
já havia divulgado tudo como Decay of the Nights e que tal mudança não seria possível. Ou seja, depois desse falta de comunicação toda, eles viram a Anistage, um grupo de animação, divulgando esse trabalho chamado Decay of the Nights. E quando os artistas de Templário foram investigar, eles descobriram que tinha semelhanças muito fortes com a história de Templários e com o protagonista de Templários, mas que eles haviam mudado o título e descartado todas as mudanças que foram aprovadas pelos artistas, sem nenhum aviso prévio, e já estavam fazendo anúncio disso. Não apenas isso, eles ao menos fizeram uma exigência mínima, na minha opinião, assim, tipo, pediram até muito pouco só para manter o título original de Templários. E a Anistage negou até isso, porque já havia divulgado como Decay of the Nights. O artigo continua: como não havia disposição de acreditar o autor de Templários, ou mesmo atrelar o anime à história em quadrinhos já existente, o grupo solicitou que retirassem o protagonista que o Yuji havia criado e aprovado as mudanças. A retirada de todo o material promocional das redes sociais foi feita enquanto eu ainda conversava com pessoas do grupo Overzone. Ou seja, os caras fizeram mudanças de design e história sem perguntar, mudaram o título da história sem perguntar e se recusaram a acreditar os criadores da história original no qual estava sendo baseado esse anime. Um absurdo inimaginável na minha concepção. Mas o autor do artigo apresenta o lado da Anistage. Procurei a Anistage para saber o posicionamento deles a respeito da questão sobre personagem Arthur e também a respeito da retirada de qualquer referência ao Decay of the Nights do perfil do grupo. A pessoa atualmente responsável pelo roteiro de Decay of the Nights explicou que originalmente havia esse projeto de adaptar o mangá Templários, e após algumas conversas foi decidido que seriam feitas mudanças na história e na arte conceitual do Arthur, tudo aprovado pelo autor original. Tá, até aí a gente já sabe. No entanto, segundo ela, o roteirista do projeto original se afastou do Anistage e do desenvolvimento, e assim o autor de Templários não teve mais contato. A nova equipe decidiu reescrever toda a história apenas com a premissa de 2 jovens templários combatendo demônios. A roteirista inclusive alegou sequer ter lido Templários. Ou seja, o roteirista original, que havia trabalhado direto com os artistas do mangá original de Templários, saiu do projeto por algum motivo desconhecido, e a Anistage simplesmente não se deu o trabalho de entrar em contato de novo com os artistas do mangá original e fez as próprias mudanças sem sequer ter lido o material original. Talvez por isso eles tenham se recusado a acreditar os artistas do material original, acreditando que a história já era diferente o suficiente, já que eles nem leram o material original. Mas ainda assim, os nomes é o mesmo, a premissa é a mesma, sabe? O próprio histórico do trabalho do desenvolvimento desse anime não corroboraria em nada numa possível ação legal que os autores de Templários viessem a tomar contra o grupo de animação. Tipo, imagina a desculpa que eles iam dar. Não, sim, a gente originalmente estava adaptando esse mangá, mas a gente demitiu o roteirista, ou ele se demitiu, e a gente continua fazendo da nossa própria maneira, então não é mais o mesmo trabalho. Tipo, nunca que isso ia colar, tá ligado? Isso não faz nem sentido. E por fim, o artigo conclui da seguinte maneira: no último dia 19, receberam contato do autor de Templários logo após a divulgação do pôster com o Arthur na capa do Decay of the Nights, perguntando a respeito do antigo acordo. Foi só aí que a roteirista teria percebido que o personagem no qual havia trabalhado há alguns meses, na verdade, vinha de uma outra história. O grupo Overzone teria oferecido 3 alternativas: 1. Alterar o título de Decay of the Nights para Templários. 2. Remover Arthur. Ou 3. Mudar a história para seguir o mangá de Templários. A saída escolhida pela Anistage foi trocar o personagem principal, que agora se chama Argus, e em breve será divulgado pelo grupo. O Anistage classifica o caso como um desencontro infeliz. Afirma que explicou o ocorrido para o autor original e trabalharam para corrigir o problema. Ou seja, na minha opinião, o Yuji, o grupo de autores originais de Templário foram muito tranquilos, muito compreensíveis. E a Anistage, assim, de uma, perdoem o linguajar forte, mas de uma incompetência incomparável. A roteirista que substituiu seu predecessor nem sabia que estava trabalhando numa adaptação de uma obra já existente. Como assim? O roteirista era a única pessoa envolvida no projeto que sabia disso, não havia nenhuma referência deixada para trás, nenhum bilhete de explicado, não havia nenhuma outra pessoa que
estava ciente de que estava trabalhando uma adaptação. E você pode estar se perguntando, pô, mas como que um estúdio aparentemente tão bem sucedido, que chegou a trabalhar em obras como Rick and Morty, pode ter pisado na bola assim? Como ele está hoje em dia? O que aconteceu com o Decay of the Nights? Mesmo que sua história tenha sido tão complicada, eu ainda tenho interesse em assistir o anime brasileiro. Pois bem, no canal do YouTube do grupo Anistage de animação, esse foi o vídeo mais recente postado por eles, há 3 anos atrás. Se chama Sarugami, traduzindo para o português Deus Macaco, acredito. A gente vê esses personagens macacos numa luta, é bem animado, é bonito e tudo. E é uma animação bem curtinha, eles trocam de uns 2 golpes de espada e acaba. E clicando no link da descrição para ir para a página do Twitter do grupo, o que a gente já vê é que é um grupo de vendas de NFT que promove bets, que promovem jogos de apostas e posta artes de IA. O último vídeo relacionado a Decay of the Night foi postado há 3 anos atrás. Era basicamente um rascunho de animação. E mesmo na página oficial do grupo Anistage, a gente não vê nenhuma notícia do Decay of Nights. Apenas o que eu assumo são trabalhos de comissão que eles foram contratados para trabalhar. O que eu acho que aconteceu aqui? Olha, eu tenho certeza que o grupo Anistage faz um trabalho incrível de animação. É evidente até pelo portfólio deles que apresenta projetos muito lindos e renomados. Mas o que eu acredito que aconteceu é que eles rapidamente perceberam que uma coisa é ser pago para animar um trabalho e outra coisa completamente diferente é tirar do seu bolso para animar um trabalho. Fazer algo grandioso exige um investimento grandioso. Criar o próprio aplicativo de streaming exclusivo para animações brasileiras, fazer um anime nos padrões japoneses sobre uma história brasileira, tudo isso exigiria um trabalho assim inimaginável, sabe? Pro que aparentemente é um estúdio indie, um estúdio muito competente, mas um estúdio indie, sabe? E essa não é a primeira e nem vai ser a última vez que a gente vê uma notícia do tipo. Eu já trabalhei pessoalmente num projeto desses. Lá, quando eu publiquei meu primeiro livro, Guerra Ruína, uma pessoa se aproximou de mim e pediu para que eu trabalhasse no world building, no material adicional para um RPG de mesa. E pô, tinha videogame em produção, tinha o próprio RPG de mesa em produção, tinha um monte de arte, tinha vídeo no YouTube, os caralho. E de forma semelhante chegou uma época que as respostas simplesmente pararam de vir, sabe? Eu levei Ghost. E meses depois eu fiquei sabendo que o dono do projeto simplesmente veio à falência. De piloto de avião em treinamento para motorista de Uber. Porque para competir com profissionais você precisa de um investimento profissional. Da mesma forma como você não pode lançar um RPG de mesa para competir com Dungeons and Dragons, que já está estabelecido no mercado há décadas e todo mundo conhece, usando apenas o seu salário do trabalho durante o dia, você não pode lançar uma animação para competir com a indústria japonesa que está estabelecida há décadas e que todo mundo conhece, com você usando só o seu dinheiro feito por trabalhos de comissão, sabe? Mano, todo mestre de RPG quer ter o seu próprio game, todo autor quer ter sua própria franquia de dezenas de livros, todo artista quer ter o seu próprio mangá de vários volumes impressos, todo animador quer ter o próprio anime, sabe? Mas a verdade é que essas coisas exigem um investimento estratosférico e eu não vou dizer nunca, mas digamos quase nunca, que esses anúncios bombásticos do estúdio indie que vai desbancar a indústria estabelecida e ano que vem vai realmente ser concretizado, sabe? E isso não é um problema só do Brasil, não me leve a mal, isso acontece o tempo todo no mundo inteiro, sabe? É só você acessar qualquer página do site, sei lá, GoFundMe, que tu vai ver um monte de projeto assim. Mas eu fico me perguntando se existe alguma coisa pronta do Decay of Nights que a gente pudesse ver como é que teria ficado o projeto, sabe? Alguma coisa além de rascunhos assim. Será que existe uma lost media do Decay of Nights por aí, pela internet? Será que a gente ainda tem o roteiro original do roteirista que foi dispensado do projeto, que saiu do projeto? Enfim, links dos artigos na descrição, meus links na descrição também, se você quiser acessar o meu blog. Lá eu tenho mais de 170 posts e você pode baixar meus livros de graça ou ler eles online de graça também. Deixa nos comentários o que você acha sobre essa situação inteira, deixa um like, se inscreve no canal, tudo aquilo. Valeu!